Guilherme, o doutor Fábio Caipira tá aí? Hã? Tá sim, né, escuta? Bom, se ele tá, eu vou pedir rapidez da Kelly Dias, que vem aí com informação também do Detran, mas o doutor Fábio Caipira não pode esperar. É um dos melhores delegados que a gente conhece e tem que trabalhar hoje o dia inteiro. Então vamos lá com a Kelly Dias. Bom dia, a nossa querida Kelly Dias. Eu bati um papão com o Rafa, porque nós fizemos o jogo do Borussia Dortmund. 7 gols, cara. Eu com a garganta ruim, as metem 7 gols para narrar. Bom dia, Kelly, como vai você? Bom dia para você também, Datena. Bom dia a todos. Olha, a polícia investiga se mais gente estava envolvida no crime de peculato digital descoberto pelo Detran de São Paulo, que acontecia na pequena cidade de Saltinho, de 8.500 habitantes no interior aqui do estado. Datena, o Detran desconfiou das inúmeras transferências e dos bloqueios dos veículos feitos na cidade. Avisou a polícia, que fez uma operação ontem junto com a Controladoria Geral do Estado. A investigação começou no dia 17 de janeiro e tem muita coisa pela frente. Houve buscas na casa de um servidor que foi preso, teve também buscas no Detran da cidade e na sede do Ciretran de Piracicaba. Celulares, computadores e documentos foram apreendidos, vão ser analisados, além de uma quantia de quase 170 mil reais que o servidor não soube explicar a origem, então ele acabou preso. Até na investigação continua e a gente continua fazendo também matérias sobre a máfia do Detran, multas indevidas e tudo mais. Datena. Bom dia, Kelly. Ótimo dia para você, uma das mais brilhantes repórteres, do time mais brilhante de repórteres do rádio da TV brasileira. Tchau, Kelly. Obrigada. Tchau, Datena. Bom dia. Doutor Fábio, como sempre, o doutor Fábio, no meio dessas investigações e prisões importantes, com a equipe dele, como ele mesmo diz, ninguém faz alguma coisa sem equipe. O doutor Fábio, mais uma vez, participando dessa investigação conjunta, com uma equipe muito grande também, não só da polícia, mas também de ouvidoria e tudo mais, não é? Bom, doutor Paulo, é um prazer falar com o senhor. Doutor Fábio, é um prazer falar com o senhor, mais uma vez, e dizer para o senhor, primeiro que eu estou cansado mesmo. Quando eu digo que eu estou cansado, que eu estou cansado. Eu estou cansado de ouvir tanta bandalheira que ainda existe por aí. Eu repito, a gente não vai generalizar dizendo que o Detran inteiro é uma máfia, mas tem máfias lá dentro, ainda tem. E foi descoberta mais uma delas, que parece ser, como a Kelly Dias disse, ser, na realidade, um poço sem fundo. Não é? Doutor Fábio, como é que vocês chegaram a esse cara? E a quadrilha parece que é muito maior do que a gente imagina, um cara que ganha 3 mil reais, fazia 800 documentos por dia. Quantos desses há por lá, hein? E quantos não conseguem receber o documento, mesmo depois de entrar pelas vias legais, pagar tudo quanto é taxa sobre taxa, e está aí há 5 meses esperando um documento na fila? Porque tem picareta que recebe propina para isso. Pois não, doutor Fábio, grande doutor Fábio, só para lembrar, foi aquele que prendeu o André do Rep depois de 6 anos de investigação na Polícia de São Paulo, saiu andando pela porta da frente com autorização do ministro do Supremo, baseado na lei, e está foragido até hoje. Mas o doutor Fábio vai catar ele de novo, com certeza. Doutor, bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Datena, nós fomos procurados na terça-feira passada pelo próprio Detran. Tem um delegado de polícia que presta serviço lá, junto à diretoria. Ele nos procurou a pedido do Detran, informando que eles tinham constatado essa fraude. É um município pequeno, como a Kelly disse. A média diária de transações lá no município são mais ou menos 50 transações. Esse funcionário estava fazendo 800. Então isso aí chamou a atenção do Detran, eles têm sistema para isso. Nos procurou, lá nossos delegados agiram rapidamente, na própria sexta-feira a gente já estava em mãos com os mandados de busca, tanto para a Ciretran quanto para a casa desse funcionário. E ontem foi startada essa operação, foi junto com a Controladoria Geral do Estado, junto com o Detran, nós contamos com a Controladoria, com o Detran, e foi o DEIC lá, representando a Polícia Civil, e conseguiu pegar o indivíduo, pegar a farta documentação, pegar computadores da Atena, pegar pendrives,
e inclusive achar essa quantia de R$170 mil em poder dele. Ele ontem foi ouvido, foi interrogado e ouvido, ele ficou até 1h30 da manhã no DEIC, falou tudo que tinha que falar, ajudou bastante a gente nas investigações, e agora a gente continua, Datena, para pegar os outros membros dessa quadrilha ou essa organização criminosa e responsabilizar, porque não adianta só pegar o funcionário corrompido, tem que pegar também o corruptor, né? Quem corrompeu esse funcionário. Isso está apontando para alguns despachantes, e tanto o despachante como o particular que procurou esse despachante e agiu de forma errada, eles vão ser responsabilizados. Bom, é o que eu digo, né? Tem gente boa dentro do Detran? Claro que tem. A denúncia partiu de dentro do Detran. Tem gente boa como despachante? Claro que tem, mas tem despachante que não vale nada, que é vigarista, picareta e vagabundo, como funcionário que lesa os cofres públicos atuando dentro do Detran. O cara tinha 190 conto em casa, ou coisa parecida, 160, ganhava 3 mil por mês e tinha isso em espécie dentro da casa dele. Agora, por que um cara, num lugar onde são feitas 50 transações, ele faz 800 por dia? É a garantia da impunidade, que já não é bem assim mais, tanto que ele foi pego. O que esse cara ficou falando até 1h da manhã rendeu frutos para chegar em quantas pessoas mais, pelo menos, só nesse núcleo de fraude dentro do Detran, doutor Fábio? Datena, várias. Eu não tenho esse número estimado, mas você vê, foi constatada essa adulteração que ele fazia, dessa adulteração das suas atividades, essa alteração a partir da terça-feira. Nós prendemos ele, ele foi detido na segunda. Ele ainda trabalhou terça, quarta, quinta e sexta. Então, se ele fazia uma média de 800 por dia, nós estamos falando aí do universo de várias pessoas nesse curto espaço de tempo. Agora, Datena, indo aí no estado que você falou, ontem eu conheci o atual presidente do Detran. Me passou a melhor impressão possível. Um rapaz jovem, tem 39 anos, ele é policial rodoviário federal de carreira, um cara extremamente preparado. Ele, pelo que a gente viu, ele foi um dos responsáveis pela Polícia Federal ser hoje a Polícia Rodoviária Federal ser uma das polícias mais bem equipadas e bem aparelhadas, principalmente em quesitos de informática e de inteligência do Brasil. E eu percebi que o nosso governador trouxe ele para cá justamente para imprimir essa sistemática de trabalho no Detran. Você viu, Datena, que ele já mudou totalmente. Ele procura agora o DEIC, que é para dar uma celeridade. Não digo que a Polícia Territorial não dava, mas ele procura o DEIC já para ver o tanto que eles estão levando a sério esse combate aos péssimos funcionários que ali estão. Eles querem tirar o joio do trigo, deixar, como você bem disse, a maioria dos bons funcionários, que é o que tem dentro do Detran, e tirar esses maus e que eles sejam responsabilizados junto à polícia. Bom, primeiro, se você confia no cara, eu estou confiando também, eu já vou pedir para fazer uma matéria com o novo diretor do Detran. Se o Fábio confia no cara, é garantia selo de qualidade. E se tem um cara que não é corrupto, é o Fábio. O André do Rep, quando foi preso, ofereceu 10 milhões para ele. Falou assim: meu amigo, minha função é de prender, e a sua é correr de mim. Você está preso. Não quero propina coisa nenhuma, você vai para cadeia. Ele não levantou a voz com o cara, não escrachou a família do cara, mas simplesmente não aceitou os 10 milhões que o André do Rep ofereceu a ele e mandou ele para cadeia. Tá? Esse é o grande detalhe. Doutor Fábio, o senhor não pode falar, mas eu tenho informação, tinha muito cara que ajudava, ao invés de combater, cara de polícia, inclusive, que ajudava essas frases do Detran, muito político que tinha o Detran como feudo, o feudo era desses políticos, era dividido nisso aí, como se tem acusações em cima de CEAGESP e coisas parecidas, órgãos públicos, né? Tomara que esse novo diretor consiga, pelo menos, desfazer a maior parte dessas quadrilhas. É que o troço fende há tanto tempo que eu não sei quanto tempo vai demorar para desfazer isso. Mas tem que dar o primeiro passo, né?
Se não der o primeiro passo, a coisa não anda. Então, você prendendo um cara como esse, é que nem um castelo de cartas. Caiu um monte de gente, fora e dentro do Detran. Isso, doutor Fábio, me parece que não acontece só em São Paulo, né? Se acontece aqui, os Detrans do Brasil inteiro sofrem com isso aí, porque na realidade tem gente que tem reclamação de cara que não consegue documento há 6, 7 meses, apesar de ter conseguido saldar tudo quanto é taxa, cumprir todo o ritual. Gente até que já pagou por multas seríssimas e que foi apreendido de novo, porque o Detran não tinha dado baixa. Se não paga a propina, o cara não tira a carta, se não paga a propina, o cara não tira documento. Isso tem que acabar, né, Fábio? Se não acabar, pelo menos melhorar muito, né? Dani, é isso que eu percebi ontem. Eu fiquei mais ou menos umas 2 horas conversando com o Eduardo, que é o novo diretor-presidente. Ele falou que essa foi a meta que o governador passou para ele. Ele quer melhorar drasticamente o atendimento ao cidadão, que o cidadão seja bem atendido, e quer acabar com essas facilidades que são feitas de modo ilegal. Então, ontem foi o primeiro passo, Datena, porque uma coisa que ele gostou muito foi da rapidez, porque uma das coisas que você coíbe a corrupção é isso também, Datena, o cara com o negócio errado, você já prendê-lo rapidamente, isso serve até de caráter educativo para os demais funcionários, entendeu? Agora o cara vai pensar 2 vezes, ele está numa cidade pequena, que ele tem uma rotina de emissões de transação. Ele agora está sabendo que qualquer coisa que ele fizer anormal vai ser constatado pelo Detran e ele vai receber a visita da Polícia Civil na casa dele, entendeu? E as leis favorecem muito, a polícia vai lá e prende, as leis favorecem. Esse cara, ele vai ser mandado embora do Detran, ele vai ficar preso e responder preso pelo processo ou não? Porque as leis também favorecem muito. O lado que o senhor falou, que é o lado educativo, mas que é o lado que penaliza, né? A aplicação, o direito tem 2 aplicações concretas e definitivas. A aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu, né? Porque não funciona nas cadeias brasileiras, que são dominadas praticamente pelo crime organizado. O cara entra bandidinho, sai bandidão lá de dentro. E também prevê que o cara pague pelo crime que cometeu, de acordo com o crime que cometeu. Isso também não acontece no Brasil, porque as leis favorecem muito mais bandidos de colarinho branco ou assassinos, vigaristas ou não, do que propriamente nós, cidadãos, que tentamos andar dentro da lei. Mas esse cara, ele vai ficar preso, ele vai ser mandado embora do Detran ou não? Até, né? Isso a Controladoria Geral do Estado, junto com o setor administrativo do Detran, acho que já vão se encarregar dele. Ele vai ser, como ele é funcionário público contratado, vai ter que ser submetido a um processo administrativo e depois vai ser demitido. Eu tenho certeza que ele vai ser demitido. E com relação à parte policial, ontem ele foi indiciado num crime, Datena, que a pena é de 2 a 12 anos. Que é ele fazer inserção fraudulenta por modo digital. Responde em liberdade, né? Ontem ele respondeu em liberdade porque a gente entendeu que ele não estava preso ali em flagrante, o delegado que estava presidindo o fato entendeu isso, e também achou por bem a gente fazer um flagrante nele. Ele cessou hoje de manhã na audiência de custódia, que ele seria, porque ele é primário, tem bons antecedentes. A gente optou também, Datena, por que ele colaborasse com as investigações. Delação premiada, uma espécie de delação premiada. Isso aí. Para ele colaborar com tudo, como ele bem colaborou, como eu disse, ele ficou falando, ele ficou cantando lá com a gente das 6 da tarde até 1h30 da manhã. Então, ele falou muita coisa. Agora, isso aí vai continuar as investigações. A pena é grave para esse crime. Você vê, de 2 a 12 anos por uma ação. Ele fez centenas, né? Então ele deve responder por crime continuado, que a pena é acrescida também de 1 a 2 terços lá, de acordo com o juiz entender, mas eu acho que ele fora que ele perdeu um emprego público, que hoje em dia, você sabe, com a situação brasileira é muito difícil, e jogou a carreira dele fora, e eu acho que ele vai acabar sendo preso, sim. E tem mais, né? Depende da investigação. Eu acredito que o âmbito que ele atuava é muito pequeno, uma cidade de 8 mil pessoas,
Mas o âmbito era maior, que ele fazia 800 transações por dia. Mas eu não sei, se no curso da investigação apontar uma associação criminosa, aí esse cara está ferrado, não, doutor? Vai agravar mais ainda a pena dele, né? E está apontando para isso. A gente percebeu, já você vê, ele era de uma cidade pequena, mas ele era contratado por escritórios de despachantes daqui de São Paulo, entendeu? Estou dizendo, a gente não vai adiantar muitas investigações, né? Você sabe como a gente trabalha. Entendi. Mas você pode ter certeza, Datena, que tanto ele como quem o contratou vão ser responsabilizados. Então, a gente pode estar na ponta de um iceberg. O iceberg é aquela pedrona de gelo que você vê navegando, que tem mais embaixo do que em cima gelo. O que tem embaixo você não vê. A gente fala a ponta do iceberg, mas de repente pode ser esse um esquema. Despachantes corruptos, não os honestos, é claro, de São Paulo, onde são feitas transações impressionantemente grandes todo dia, não é? Nossa frota de veículos aí é de quase 9, 10 milhões de veículos, não é? Podem estar contratando gente de cidade pequena, onde chama menos atenção. No caso dele chamou muita atenção, porque tinha 50 operações por dia em média, ele estava fazendo 800. E o cara que está dirigindo o Detran agora, que tem por origem a polícia, percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. Mas pode ser que outros despachantes aqui de São Paulo estejam agindo da mesma forma, contratando gente do interior para realizar essas transações fraudulentas, não o fazendo aqui na capital. Eu não vou nem perguntar se é verdade ou não para o doutor Fábio, porque pode atrapalhar as investigações. Falando em investigações, eu estava falando de busão aqui. A gente não ouve mais falar de busão. Ontem, por intuição, Fábio, às 10 horas da manhã, eu me lembrei do Detran, por intuição. Não falei com ninguém, não conversei com ninguém, 10 horas da manhã. Não tinha conversado com ninguém. Depois, mais tarde, conversei. Mas de manhã, não tinha conversado com ninguém. Por intuição, falei, mas será que acabou a máfia do Detran? Porque ninguém mais reclama. Aí apareceu uma chuva de reclamações, não é? Mas por intuição eu lembrei, né? Você sabe, seu trabalho também é muito de inteligência, mas é muito de intuição também. Com o tempo, a gente vai ficando mais intuitivo, que eu acho que, como já dizia o Einstein, a intuição é mais importante que a inteligência. Então é mais ou menos isso. Eu já tinha esquecido o Detran e de repente lembrei ontem. E à tarde vem essa notícia com o senhor, com a Guerra e com o novo diretor do Detran, com o delegado que atua lá dentro e tal, e daí por diante. Então é mais intuição, mas eu acho que o esquema que apareceu em Saltinho pode dar um saltão nas próximas investigações. Não vou nem perguntar para o senhor sobre isso, porque pode atrapalhar investigações. Alguma outra notícia de alguma investigação grande em curso que pode ser associada aos ônibus e que pode ser comentada? Porque tem coisa que não, porque está sob sigilo, não? Não, Datena, nós temos aqueles inquéritos que você já sabe, que estão tramitando lá pelo DEIC. Foi um presidente de empresa preso, que ele foi preso por extorsão, só que a gente tem as investigações das 6 empresas que tramitam, que são por lavagem de dinheiro. Isso é uma investigação demorada, porque depende de perícia contábil, de quebra de sigilo, então é demorada. Fora isso, a força-tarefa nossa com o Ministério Público Estadual continua. Nós tivemos agora um período de recesso forense, mas eles já voltaram, a gente já voltou, já tem reunião agendada, então não parou não, Datena, muita coisa ainda, se Deus quiser, vai vir pela frente. Sobre político envolvido e político grande aqui em São Paulo, que tem investigação, continua na mesma situação dele ou não? Datena, ainda não temos nada ainda para apontar político envolvido, não, entendeu? Você sabe que às vezes... Não, tem o Senival, que você pediu, tem 2 mandados de prisão em cima do Senival. Estou perguntando do Senival, não ia falar o nome dele. O Senival ali não mudou, ali a gente não mudou, que eu te falei, a gente tem aquela investigação que aponta ele, os dois, tanto o assassino como o que levou a vítima para ser morta, são alvo da nossa investigação, mas a gente está na mesma, ainda a gente continua esperando aí angariar mais provas para ver se a justiça... Os caras têm medo de denunciar, né? Consegue tem muita gente que tem medo de denunciar.
para ele ser depois, mais para frente, condenado e preso, né? Agora, como eu disse, as investigações continuam. Doutor Fábio, parabéns pelo excelente trabalho e como é que o senhor está analisando a nova reestruturação que o Tarcísio fez da Polícia de São Paulo? Atena, eu acho que eu estou achando boa, ele primou pela assim, dar uma oxigenada, ele colocou bastante jovens no Conselho da Polícia, né? Tanto é o nosso delegado-geral, um rapaz jovem, mas tem uma carreira brilhante. Então eu acho que ele quis dar uma dinamizada nessa área, porque o nosso governador é um rapaz, é jovem também, o nosso secretário de RIT é um jovem também, então eles deram uma otimizada nisso, quiseram dar uma oxigenada na Polícia Civil. Eu acho que isso é salutar, Datena. A gente vai unindo a experiência dos mais antigos com a energia dos jovens, então eu tô vendo com bons olhos. Eu acho que a tendência é a gente colher bons frutos. Doutor Fábio, ótimo dia, saúde e proteção para o senhor, para a equipe e principalmente para a família. Prazerão falar com o senhor, doutor Fábio. Prazer o meu. Obrigado, Atena. Bom dia para você e para os ouvintes.